galera, a gente está começando mais uma conversa aqui, mais um momento que a gente tira para bater um papo sobre vocação, sobre vida. E eu quero te convidar a entrar nessa conversa com a gente. Hoje o pastor não vai juntar comigo. Ele, como a gente sabe, está cuidando da família agora, mas está aqui o pastor Ulisses Torres, um amigo de longa data aqui, que vai bater esse papo com a gente, vai trazer um pouco da sua experiência, trazer um pouco dessa sua vivência, né, da sua caminhada até o ministério. Então, Ulisses, seja muito bem-vindo a esse momento aqui de conversa. Queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho da tua trajetória, da tua formação, desse teu caminho aí até o ministério. Ok. Como o André disse, sou Ulisses, né, pecador miserável, pessoa com uma dificuldade incrível de buscar a Deus, porque o pecado me atrapalha muito. Mas em algum momento Deus olhou para mim e me permitiu conhecer a graça dele. E isso fez com que eu entendesse que eu tinha que encontrar um propósito para a vida. Aquele texto de Atos 13:36, né? E Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração e adormeceu. Eu comecei a pensar qual era o propósito da minha vida. E em matéria de histórico familiar, meu pai foi embora muito cedo de casa, eu acabei saindo muito cedo de casa, meu irmão mais velho também. Quantos anos mais ou menos você saiu de casa? 14 anos. 14 anos. Eu fui morar na rua no primeiro momento, né? Morei na casa de pessoas, morei na rua. Mas a igreja, eu costumo dizer isso, né? Eu conheci a igreja antes de conhecer Jesus. Igreja Batista Memorial do Caxambi. Tinham dois adolescentes que eram escoteiros comigo, o Elton e o Felipe, que hoje o Felipe é pastor, o Elton está fora do país, mas músicos. Eu tocava bateria, eles tocavam instrumento de corda. Aí um dia me convidaram para ir na igreja e eu, morando em todos os lugares, morando em qualquer lugar, tinha comida de graça. Eles falaram, vai ter comida de graça, vamos lá na igreja. Só que eu sempre ouvia meus familiares falando que você pode entrar em qualquer religião, menos na igreja evangélica, porque pastor é tudo ladrão. Aí. Que situação, né? E hoje eu sou pastor. Mas nessa pegada eu fui nessa igreja, a gente andou até a igreja, era no Engenho de Dentro, eu fui até o bairro do Caxambi, na rua Vasco da Gama, uma rua com um nome muito bonito. Muito legal, é um lugar de salvação. Só faltava ser 777, mas não era o número da igreja. Quando eu chego na igreja, aniversário da irmã Rosa, e a irmã Rosa me vê com o uniforme de escoteiro, e ela pergunta, quem é esse garoto? Aí o Felipe fala, esse meu amigo Urso, meu apelido era Urso. E aí eu falei assim, né, por que será que meu apelido era Urso? Mas eu falei, você é expulso aqui da festa surpresa da irmã Rosa, que não era um culto, era uma festa. Aí a irmã Rosa olhou pra mim e falou assim, você é o Urso? Aí eu olhei e falei, sou. Aí então me dá um abraço de urso. Ela não sabia que eu morava na casa dos outros, que eu dormia na rua. Ela simplesmente me ofereceu o que ela tinha no dia do aniversário dela, que era um abraço e a comida. E depois eu nunca mais saí da igreja. Porque eu quis voltar na igreja no dia seguinte, era um sábado, eu quis voltar no domingo, e depois eu quis voltar no domingo à noite, depois eu quis voltar nas outras semanas. E eu amei a igreja, porque a igreja me amou. Eu encontrei na igreja a família que eu procurava. E aquela igreja, antes de eu conhecer Jesus, ela demonstrou o amor de Jesus para mim. Que legal. E aí, no meio dessa caminhada, eu fui para a escola técnica, comecei a me envolver com o Grêmio Estudantil, me envolver com política, enquanto eu estava na igreja. Então, dos 14 aos 19 anos, eu frequentei um partido aqui no Rio de Janeiro, era afiliado e tal, participava de um movimento estudantil. Desenvolveram muito a minha liderança. Eu já tinha sido desenvolvido no escoteiro, mas também depois eu fui para esse movimento estudantil, que também desenvolveu muito. E, em contrapartida, eu estava lá na igreja, tocando bateria, participando da igreja. Não se falava sobre discipulado na minha época. Não. Se falava de conhecendo a Deus, fazendo a sua vontade. Você lembra dessa época? Só falavam desse livro. Né? Mas não era um discipulado, era um estudo bíblico que eles ofereciam. Pessoal, né? Mas só que tinha um ministro de música da igreja, Daniel Tinoco, que inclusive é um grande amigo até hoje, é pastor nos Estados Unidos hoje. Ele me levava para jogar bola com ele na Polícia Federal, lá na Ilha do Governador, toda quinta-feira, e ali eu falava com ele sobre a minha escrita. Nesse período eu usei drogas, de 14 a 19 anos. Estando na igreja ainda. Estando na igreja, tudo. Eu aprendi, graças a Deus, se é que eu posso falar isso, na minha época não era como hoje o crack, essas coisas, né? Mas acabei conhecendo as drogas da época e utilizando e me tornando viciado. Só que eu descobri que se eu não usasse 2 dias antes da igreja, meu olho não ficava vermelho e ninguém ia saber que eu usava drogas. Já então, sabia bolar o sistema ali, aparecer. Porque o importante era como eu me apresentava na igreja. Na igreja as pessoas não estavam preocupadas comigo, elas estavam preocupadas em como eu me apresentava. Sim. E aí eu chegava e tocava bateria, eu era útil, era a mão de obra boa. Um idiota útil, né, naquele momento da história. E eu ia lá e tocava e eu queria me sentir útil. Eu queria me sentir amado por aquele lugar. Teve uma época até que eu morei na igreja, que o pastor deixou eu morar na igreja.
E eu guardava até numa sala de ação social as minhas roupas todas. E eu ia muito pra madrugada com o Karim também, com o pessoal da Junta de Ação Social. E eu fui para um congresso do partido que eu frequentava, fora do Rio de Janeiro. E quando eu volto desse congresso, cadê minha roupa? Doaram para os moradores de rua. Caramba! Pastor Mies, que era o líder da ação social. Hoje ele é minha ovelha lá na igreja. Mas assim, a minha vida com a igreja, eu amei muito a igreja antes de amar. E aos 19 anos eu tive uma overdose de droga, fui parar no hospital. E aí o pastor da igreja foi me buscar no hospital. Eu fiquei algumas horas acordado, uma capelã hospitalar chegou até mim, deixou algumas palavras quando eu acordei. E eu falei, cara, eu preciso mudar o rumo da minha vida. Sim. Deus me visitou no hospital. E eu fui para um projeto missionário no Acre e aí começa a minha história na igreja, entendendo. Quando eu volto do Acre, eu falo, cara, eu tenho que ir para o seminário. Bacana. Antes de você entrar nisso, eu acho interessante a gente pensar uma coisa. Você diferenciar, você falou que precisava encontrar um propósito, encontrou na igreja, vivia esse propósito na igreja, mas ao mesmo tempo não tinha uma vida ali com Cristo. Né? Você tinha um propósito, talvez, tinha ali uma noção de valor de vida, mas não unia isso a uma prática cristã. Exato. Né? E você era mais uma mão de obra do que um servo mesmo. Você consegue diferenciar isso bem na sua vida? E como é que a gente faz para diferenciar isso na igreja? Essa é a minha pergunta. Eu acho que a gente vive num momento de profissionalização da fé. Né? A gente tem boa parte das igrejas com músicos contratados, com boa parte das partes técnicas da igreja com só gente contratada. Cara, tem um termo disso, sabe? Como é que você enxerga? Dá para viver? É necessário ser crente para servir? Como é que você vê isso? São muitas perguntas. Eu vou fazer uma análise antes da pandemia. Vou primeiro da minha experiência, depois eu queria fazer uma análise pós-pandemia, porque tem um marco histórico aí também que eu acho que explica o que a gente está vivendo. Mas antes, o discipulado não era uma característica da igreja. Eu chego na igreja em 98. Eu me batizei em 31 de dezembro de 1998, mesmo sendo um usuário de droga, tudo isso. Por quê? Eu estava até preparando hoje os estudos para o próximo batismo lá da igreja, e eu fui numa igreja lá de São Paulo ver o que eles fazem. Eles têm uma entrevista com o candidato a batismo. E nunca fiz, perguntas simples, mas que eu nunca fiz nesses 15 anos de ministério e nesses mais de 19 anos de igreja, mais de 20 anos de igreja. Se a pessoa entende o que é pecado, perguntas simples, porque a gente ensina o que é pecado, mas a gente pergunta para a pessoa se ela entendeu o que é pecado. Não tinha a prática do discipulado. Discipulado não era uma palavra, até porque discipulado também é uma palavra que não tem na Bíblia, então isso é preocupante. A gente usa o discipulado como metodologia de crescimento hoje. Na verdade, são 2 discípulos buscando a Jesus, né? O Dietrich Bonhoeffer fala sobre isso, né? Que não existe cristianismo sem discipulado, mas o discípulo é aquele que segue a Jesus. Então não dá para eu discipular alguém que não é crente. Sim. Eu só consigo trabalhar, ser discípulo com você se você crê no mesmo Deus que eu creio, porque a gente vai buscar em Deus ser discípulos. Mas eu vejo que a grande dificuldade da minha época, quando eu chego na igreja, é que as pessoas eram convidadas para o sistema religioso, mas o sistema religioso não tinha uma prática de ensino do que era o próprio sistema. Parece que a gente copiou isso muito da igreja católica, que a pessoa fazia alguns pontos ali, alguns pontos da catequese, a crisma e tal, e aquilo mostrava que ela era uma pessoa religiosa. Então eu não me preocupava com a vida de quem estava perto de mim. Eu me preocupava se ela estava cumprindo o espaço. É tipo uma empresa, né? Tipo um departamento. A gente dividiu a igreja em departamentos. Então, quem trabalha no departamento de evangelismo evangeliza. Quem não trabalha no departamento de evangelismo não precisa evangelizar. Isso aí. Então, a gente não apresentou o evangelho de forma holística, né? A gente apresentou um evangelho repartido. Repartição mesmo, né? Ideia de empresa mesmo. E aí você vê que tem muitas igrejas que acolhem bem, mas depois que a pessoa é acolhida, a pessoa perde o propósito dentro daquele espaço. Sim. Eu tenho falado muito isso aqui do lance do discipulado ser algo contínuo e que me leva para cima, me leva para conhecer mais Cristo, né? O discipulado não acaba, né? A ideia do Deus que está completando a obra lá em Filipenses é essa, você vai completar a obra no dia final. Então, enquanto estou aqui, eu estou em discipulado. E chega uma hora que você parece que não tem mais a ensinar, galera. O pessoal está há 30 anos dentro de igreja e não está mais refletindo o que é. Aí, principalmente, senta ali no banquinho, fica no canto dela. Então, mas aí eu volto conhecendo a Deus fazendo a sua vontade. Na década de 80, você e eu somos professores, a gente sabe disso, né? A gente estudou isso e quem está vendo e é professor entende isso também. Tem a LDB, tem os PCNs,
Então, os manuais foram criados. Eu gosto até de um desenho, que isso depois pode trazer um problema para você, mas é problema seu, porque o podcast é seu. Mas eu gosto dos Simpsons. E aí tem um episódio que o Bart, ele pega todos os manuais dos professores e ele guarda no armário e ele some com a chave e o cadeado. E aí os professores ficam desesperados, porque eles precisavam do manual para dar aula. Parece que nesse momento que eu chego na igreja, tinha o Segue-me 1, o Segue-me 2, Mente de Cristo, Conhecendo a Deus fazendo a sua vontade, nos seus passos o que faria Jesus. Então, para você falar que você é crente, está buscando a santificação, você precisa ler um monte de livro. Então, a condição de uma pessoa que busca a santificação era a leitura dela. Saber se ela pratica ou não é uma outra questão. Mas, você lê isso aqui, responde essas perguntas. Vamos fazer isso. Aquilo se tornou discipulado. Na verdade, era um ensino. E discipulado não é ensino. E a pessoa podia estar fumando maconha, podia estar bebendo a cerveja dela, podia estar adulterando. Mas se ela está lendo e está servindo a igreja, ok. Se ela serve bem a ceia como diácono, beleza. Se ela tem uma boa oratória na hora de contar um texto bíblico, de pregar, ok. Mas sentar com essa pessoa e falar com ela sobre a vida, entender que ela é pecadora ou não, essas questões todas. O problema é que isso não dá para sistematizar, Ulisses, porque com certeza. Eu falo que assim, o cliente da igreja, entre aspas, não é um que você consegue moldar e saber como é que no processo ali de produção ele vai sair aqui no final depois de tanto tempo. Às vezes você começa um trabalho com a pessoa, ele vai se ajeitar daqui a 20 anos ou ele nunca realmente vai se ajeitar. Eu acho que a crise do discipulado é essa. Eu tenho esses 3 passos aqui que o meu discípulo tem que seguir. Não importa se ele não seguir, isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Quando eu sento para discipular ou acompanhar alguém como discípulo, eu falo, deixa eu te contar aqui os meus problemas na vida. Eu tenho problema com pornografia, eu fui viciado em droga, eu preciso da sua ajuda. Minha esposa sabe disso, eu estou compartilhando com você, eu preciso que você me ajude. Então, eu falar isso de púlpito para minha igreja, e eu já falei algumas vezes para eles, eu tenho problema com vaidade, é uma questão. Eu preciso expor os meus erros para a pessoa saber que a pessoa que está andando com ela, que está ajudando ela a conhecer Jesus, é uma pessoa com dificuldade também. Eu sou alcoólatra. Ontem eu conversava com uma pessoa que assume pra mim que ela é alcoólatra e ela tem dificuldade. E eu falei pra ela, eu sou um dependente em recuperação também. Eu sou um adicto em recuperação. Tô há 19 anos limpo, mas eu usava drogas até os meus 19 anos. E agora na pandemia, a gente vai para o advento da pandemia, apesar de eu ter esse corpinho atlético de 150 quilos que eu tenho, mas na pandemia eu senti muita vontade de usar maconha de novo. O que eu fiz? Eu fui correr. Tem um Walmart lá perto de casa. E tinha dia que eu corria 22, 23 quilômetros, ficava 3 horas correndo, porque eu tinha muita vontade de usar droga. Sendo pastor de igreja. E eu falei pra ela, eu luto contra as minhas dificuldades todo dia. Hoje eu tenho 3 hérnias de disco porque eu tava correndo com o peso que eu tinha. Mas eu precisava correr. Eu precisava, naquele momento, mortificar o meu corpo para que eu não fizesse o que eu queria fazer. Né? Estou pensando, você está falando, a igreja que era o lugar para a gente tratar esses problemas reais, a gente tem medo de falar dos nossos problemas, tem medo de falar da realidade da vida. Você ter dentro da igreja um papo em que as pessoas falem sinceramente sobre seus defeitos é muito raro, cara. Não acho. Eu já faço uma leitura pós-pandemia diferente, mas quero continuar antes da pandemia ainda, só para fechar a ideia. Então, eu não vejo, e eu olho para a igreja que me batizou, sou muito grato pela vida do pastor Edson Luiz, sou muito grato pela igreja, mas na verdade era o sistema da época. O que eles aprenderam? Eles vieram de uma educação mais formal, onde decorar, onde responder. A gente tem que entender as décadas, né? A maioria dos pastores que me pastorearam antes de eu me tornar pastor eram pessoas que tiveram uma formação, numa educação mais formal. Então, naturalmente, eles transferiram essa forma de ensinar para a igreja. E isso não é um pecado, isso não é um problema. Foi a experiência que eles tiveram. Mas eu nasci na década de 80. Você nasceu o quê? Na década de 90. A gente já pegou uma mudança na educação onde... eu posso falar alguma coisa. Ver televisão na década de 90 era uma aventura. Podia fazer qualquer coisa. E aí, quando eu vou para a militância política, eu começo a ser ensinado a questionar tudo. E aí eu começo a falar, mas essa pessoa que fala isso, ela vive o que ela está falando? E eu começo a ter um monte de confusão. Porque eu começo a ver que a igreja ela ensinou uma forma de representação social que nem sempre ela acredita.
Mas eu acredito que no início dos anos 2000 a gente começou a passar por um movimento interessante, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que eu posso citar aqui, eu vivi, que foi o movimento de evangelização. A gente estava tendo muitos movimentos de evangelização aqui. Então a gente ia ter encontro com pessoas que em algum momento foram machucadas pela igreja. E quando elas começavam a falar o que elas passavam, eu pelo menos começava a perceber que eu passava pela mesma coisa. Só que por que eu fiquei na igreja? E aí eu volto para minha história. Porque eu amei a igreja me amou. Sabe, eu não fiquei na igreja por causa de Jesus. Essa que é a maior loucura da minha vida. Eu fiquei na igreja porque a igreja se tornou a família que eu queria ter. Uma família disfuncional ali, louca, né? Porque era muito louca. Foi o lugar que você foi abraçado. Mas foi um lugar que as pessoas me amaram. O primeiro versículo que eu aprendi foi no dia que eu saí de casa. O pastor Wilson Ferreira me recebe na igreja e fala assim, ó: irai-vos e não pequeis, não deixai que o sol se ponha sobre a vossa ira. Falei, caraca, o cara podia falar qualquer coisa pra mim, mas o cara pega a Bíblia. Eu falei, eu quero conhecer a Bíblia. Eu quero conhecer a Bíblia. E aí, conhecendo a Bíblia, olhando pra vida do Daniel Tinoco, que ia jogar bola toda quinta-feira comigo, perguntava, cara, como é que tá a tua vida? Ele começou a fazer algumas perguntas pra mim que ninguém na igreja fazia. E ele começou a conhecer as minhas necessidades, as minhas fragilidades, meu primeiro grande amigo na igreja. E ele foi embora depois para os Estados Unidos, eu fiquei meio órfão disso, mas graças a Deus, quando eu fui lá pro Acre e eu voltei, Deus falou que eu tinha que ir pro seminário, eu encontrei e conheci a tia Tabita e o pastor Neane. E o pastor Neane não queria me aceitar no seminário, tem esse detalhe. Na entrevista, eu cheguei lá com o cabelo meio punk, né? Eu gostava de rock, tinha acabado de vir das drogas, né? Tava lutando contra isso ainda. Tinha estética. No início. Um cordãozão do Iron Maiden pendurado no pescoço, uma camisa do Axl Rose, nada a ver. Mas ele falou, seminarista. Conversa com a minha mãe lá e se ela deixar você estudar, você vem. Aí eu fui 2 horas ouvindo a tia Tabita, chorei muito. Aquela mulher cheia do Espírito Santo. Aí eu conheci uma pessoa cheia do Espírito Santo, foi aquela mulher, porque ela nunca tinha me visto na vida, ela contou a minha vida toda. E aí ela falou, fala pro meu filho que você vai estudar. Lá o pastor Neane me aceitou e falou, você vai vir estudar a Bíblia comigo uma vez por semana enquanto você estudar aqui. Isso começou em 2004 e até hoje eu vou lá. Que legal. Então eu descobri o que era discipulado com esses dois. Um pastor, eu vi que o que o Daniel fazia comigo era discipulado sem ele saber, porque ele se preocupava com a minha vida. E eu conheci Jesus a partir do momento que eu tive experiência com pessoas que amavam a Jesus. Então, a questão é pré-pandemia, né? Eu acho que existem pessoas que nascem com características de liderança, pessoas que se desenvolvem líderes no processo. Mas é fácil liderar sem Jesus na igreja. É muito mais difícil liderar a partir do que Jesus manda. Verdade. Porque eu acredito que essa vibe que a gente está vivendo na pós-pandemia, principalmente de profissionalização ministerial, tem muito a ver também que a gente perdeu muita gente nesse processo. Foi um processo doloroso. Muita gente não quer mais vir para a igreja até hoje. E aí, as pessoas, parece que na pandemia elas se tornaram mais fiéis financeiramente, não sei se por medo da morte, e elas se tornaram mais fiéis às igrejas, uma grande parte dessas igrejas conseguiu fazer um caixa, mas as pessoas que são importantes no processo, elas não vêm mais. Sim, se distanciaram da igreja, né? E graças a Deus que a gente tem profissionais crentes, né? Que a gente pode escolher pessoas que a gente sabe que são crentes e ao mesmo tempo dedicam a sua profissão para servir. Então, acho que dá para unir o útil ao agradável. Porém, o que me assusta ainda hoje é que tem pessoas que não veem a importância da igreja nesse processo de conhecimento de Jesus. Eu tenho lá no mestrado um rapaz que é da PIB de Curitiba, que ele hoje é líder de um programa de voluntariado lá. E aí, meu questionamento com ele na conversa era: até que ponto a gente precisa ter esse programa sistematizado de voluntários, que ele divide por cargos técnicos, e a gente não ensina o pessoal a ter esse amor pelo serviço, né? Eles fazem lá uma linha que depois eles podem ter a vir a ser contratados. Então você tem um planejamento de carreira, você tem uma métrica muito empresarial, assim. Você acha que é necessário isso? Ou dá pra gente continuar no estímulo do voluntariado, do serviço cristão, sabe, do engajamento sem você ter uma recompensa lá na frente ou de aparecer ou financeiro? Eu não sei. Porque eu sou um ansioso, eu sou um doente, né? Eu tenho ansiedade em virtude de tudo. Todo esse processo. Né? Todo esse processo aconteceu, eu me trato em relação a isso. Mas, como ansioso, eu quero planejar tudo. Só que eu dizer pra você que foi Deus que mandou,
Sim. Desde que você não force a espiritualidade. Entendeu? Mas, por exemplo, a igreja que eu sou pastor hoje é uma igreja com um pouco mais de 100 membros. Não é uma igreja grande, no subúrbio, tem pessoas lá que têm um bom emprego, mas a sua grande maioria são pessoas simples. Sim. Pessoas que têm um certo grau de estudo, são aposentados ou não, ou jovens que estão chegando para lá. Então, são pessoas de personalidade diferente. Eu acho que o problema de você pastorear uma igreja grande é você não conhecer todo mundo. E o problema de você pastorear uma igreja pequena é de você conhecer todo mundo. Por quê? Porque eu acho que acaba sendo um pouco mais cansativo se você entende a sua função de líder, e eu entendo que líder é desenvolver pessoas. Eu preciso conhecer a pessoa para que eu não desenvolva a pessoa da forma que eu acho, mas eu desenvolva a pessoa a partir daquilo que ela entende ser legal para ela. A minha cosmovisão cristã, ela não pode ser uma cosmovisão cristã agressiva e achar que todo mundo foi chamado para ser pastor. Você enquadra a pessoa ali dentro daquilo que você sentiu. Ela tem um perfil aqui, 10 características, vou fazer um teste de dons. Aí no teste de dons fala que você tem um ofício pastoral. E aí eu falo, não, você tem um ofício pastoral, o teste de dons já respondeu. E a pessoa não tem. Mas na vivência você fala, a pessoa não tem isso, né? Às vezes ela quer cuidar de alguém. Sim. O ministério dela é o cuidado, o ministério é o amor. Sem ter toda a ordenação. Sem ser pastor. É uma Tabita da vida, né? É um José de Arimateia, sabe? São pessoas que têm características similares. Só que eu entendo que a igreja hoje, ela se tornou uma personalidade jurídica e dependendo do tamanho, ela tem que ter respostas para a sociedade, respostas contábeis, uma série de coisas. A gente se padronizou ao perfil da sociedade nos dias de hoje. Então, a organização vai ajudar com que eu seja, dentro daquilo que não vai de encontro à doutrina, que eu esteja coerente àquilo que a sociedade também pede para a igreja. Então, acho que o planejamento é importante para isso. Mas, enquanto pessoas, a pessoa é mais importante que o trabalho dela. Esse é um mantra que eu tenho. Quando a pessoa está trabalhando comigo e ela fala, cara, eu estou passando por um problema com a minha esposa, eu falei, cara, tinha um pastor, na outra igreja que eu fui pastor, que ele foi ter filho. Eu não tinha filho ainda, mas eu imaginei que ter filho era muito difícil. Hoje eu tenho certeza. E eu falei, João, cara, tira um ano para ajudar a tua esposa. Um ano para você ajudar a sua esposa. E ele tirou um ano e aquilo foi importante para ele, aquilo foi bom pro casamento dele. Hoje eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses. E eu acho que se eu tivesse um outro filho, eu ia pedir 1 ano para cuidar só dele. Porque são características diferentes, são informações diferentes. Uma pessoa que perdeu parentes na pandemia, eu preciso tentar entrar no mundo dessa pessoa. Entender o sofrimento, né? Porque lacunas, e ainda mais, a gente perdeu o pai, marido, né? Perdeu o filho. Então você tem essa lacuna, ela não some com 1, 2 anos, né? E existe uma diferença do pastor e do líder. Num planejamento empresarial, você precisa de líderes e gestores. Gestores, eles trabalham com métricas diferentes que pastores. Sim, você tem que atingir meta, né? Esse é meu medo. Não deveria, mas o pastor hoje, que acredita que o crescimento é uma coisa que nós temos condições de realizar, ele vai precisar avançar a meta. Mas quando eu entendo que quem dá o crescimento é Deus... Então, o meu medo está aí. O meu medo da profissionalização, ele nasce... Chega um momento, e se realmente eu acredito no meu planejamento, se realmente eu acredito nas minhas metas, eu acredito mais nelas do que nas pessoas e do que na ação de Deus. E isso é muito perigoso, sabe, Ulisses? Agora, eu queria, só para a gente caminhar um pouco, eu queria que você falasse, você, como eu, tem a formação em educação física, né? Tem a formação em teologia. Como é que você diria para um jovem que está planejando a sua carreira e que tem a vocação, o que você diria para ele? Cara, confia, vai, ouve o chamado de Deus. Como é que você prepararia, como é que você ajudaria ele a pensar nisso, a formar isso na cabeça dele? Cara, volta para o início e pergunta, qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido da minha vida, né, se a pessoa não gostar de propósito? Qual é o sentido da minha vida? Porque eu fui analisando o movimento escoteiro, a militância política, o seminário, aí fiz educação física, fiz pedagogia, fiz lá as pós-graduações na área de educação, depois o mestrado. E eu comecei a perceber que eu tinha uma linha muito clara na minha vida. Comecei o Camplage, lá, o Vida Relevante, e eu comecei a perceber que o meu papel era desenvolver pessoas.
que eu tinha uma capacidade de olhar para uma pessoa, me relacionar com ela profundamente e falar, pô, essa pessoa quer ser gastrônoma. Como é que eu posso ajudar essa pessoa a ser melhor gastrônoma? Mas tudo começou lá no início, quando a minha esposa, que não era minha esposa ainda, era uma membro da igreja junto comigo, ela falou que orava por mim há 3 anos. E antes de eu ir para o primeiro projeto missionário, ela me contou e a gente começou a orar e a gente começou a namorar. E quando eu voltei, eu falei, cara, Deus me chamou para o ministério. Fui buscar ela na escola, que ela tinha 15 anos, eu tinha 19. E eu fui buscar ela na escola ali em São Cristóvão. E eu falei, Ana, Deus me chamou para uma obra missionária. O que ele falou para mim no campo foi, nunca vai faltar nada, mas você não vai ter tudo o que você quer. Você quer namorar comigo ainda assim? Ela falou, eu orei por você 3 anos. Se Deus chamou você para a obra missionária, é para eu estar junto com você. Então, naquele dia, eu tive a certeza que eu ia para o seminário. E quando a gente resolveu casar, ela tinha 18 anos. Eu tinha 22 para 23 anos. E a gente orou, a gente fez o mesmo curso técnico em empreendedorismo. E aí eu falei, Ana, Deus me chamou para desenvolver pessoas. Foi isso que Deus me chamou para fazer. Então, tudo que eu fui fazendo no resto da minha vida, a educação física foi para desenvolver pessoas. Porque meu professor de basquete, que eu jogava basquete no 2º grau, no meio de uma assembleia de professores, de greve de professores, ele trouxe um negócio para mim que mudou a minha vida, uma frase. Eu falei, cara, o cara é técnico de basquete, mas trouxe uma mudança para minha vida. Cheguei no seminário, um professor de seminário chegou para mim e deu uma palavra que mudou a minha vida. Eu falei, cara, o que eu posso fazer pelas pessoas? A irmã Aurelina, que hoje é membro da Igreja Batista do Mé com 90 anos, foi uma pessoa que me levou para morar na casa dela. E aí eu falei para Ana, nossa casa tem que ser casa de todo mundo, a gente tem que ajudar as pessoas a se desenvolverem. É isso. Então, eu acho que é você encontrar para que Deus te criou. Então, tudo que eu faço na vida, eu falei na igreja no último domingo, eu falei, tem 2 coisas que eu amo na igreja. Batizar e mandar gente pro seminário. Se tem 2 coisas que eu gosto de fazer, é isso, porque eu acredito que desenvolver pessoas é servir essas pessoas. Legal. Então, a minha dica para quem está procurando é ore a Deus e veja quais são as suas características e como essa característica pode mudar a vida das pessoas. Pô, muito legal, cara, muito legal. E essa é uma visão que não engessa a pessoa dentro de um cargo cristão ali, que precisa, não, você é diácono e você faz essas funções. Você ter liberdade de vida e se sentir, né, não sentir que você não está apto. Eu acho que faz isso, poxa, eu com as minhas limitações, mas com as minhas aptidões, eu consigo desenvolver um trabalho que abençoe. E eu como uma pessoa ansiosa, né, naturalmente, quando o André liga para mim e fala assim, vamos gravar um podcast, eu fico pensando, como é que eu posso ser bênção na vida dele? Como é que eu posso ajudar? Né? Esse é o primeiro podcast que eu vou, já fui chamado por um monte. Eu falei, mas eu conheço o André. Eu não vim pelo projeto, não vim pela filmagem, eu vim por causa de você. Pô, muito bom saber. Porque eu falava isso com o rapaz que veio comigo no carro. Falei pra ele, eu confio nele. Ele é um cara que vale a pena eu sair um pouco da minha caixinha, lá bater um papo com ele, que eu sei que eu vou aprender e eu posso tentar ajudá-lo em alguma área da vida, né? Fico muito feliz porque eu tenho, né, o pessoal, a juventude aqui sabe que a minha, tava conversando agora com um rapaz, que eu acredito numa igreja não centrada no pastor, sabe? Eu acho que o pastor ele vai dando o espaço para as pessoas, sabe? Ele vai fazendo a igreja servir, e a igreja servindo, a igreja vai crescendo naturalmente, sem forçar, e o pastor vai cuidando das vidas, né? E ensinando um a cuidar do outro, né? Então, quanto mais uma igreja não tem a cara do pastor, que é muito difícil, mais ela naturalmente vai pregar o evangelho e vai ser bênção. Até porque a gente vai morrer, né, cara? É isso. Sim. Ou a gente vai morrer, ou Deus vai chamar a gente para outro lugar, ou Deus vai mandar a gente parar. Pastores são passageiros, a igreja não é, né? A igreja na localidade aqui tá... Até a igreja é passageira também. Sim. Mas eu penso o seguinte, a Barão, por exemplo, tá há 85 anos aqui. Quantas gerações não passaram? Essa geração precisa ter essa consciência. Eu sou passageiro, que eu estou aqui para preparar o ambiente para outra geração e a gente fazer o que o salmista fala, uma geração contra outra geração. Respeito do Senhor. E tem uma palavra que eu não gosto muito, que o pessoal usa muito, que é legado. Eu acho que o único legado importante para a história se chama Jesus Cristo. Sim. Foi o único que deixou o legado. O problema é que às vezes a gente está tão preocupado em deixar um legado que a gente deixa de fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Verdade. Então, eu não preciso ser visto para fazer o que Deus mandou eu fazer, eu não preciso ser reconhecido, às vezes posso ser até criticado, mas se eu tenho certeza do que Deus me chamou para fazer, eu vou encontrar satisfação nisso. E essa é a minha crise com um monte de gente que deixa o ministério.
É porque as pessoas acabaram sendo convencidas por uma ideia que traria prazer e não para aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Porque quando Deus chama a gente para fazer, a gente pode ficar triste, pode ficar feliz, mas a gente continua fazendo porque a gente tem certeza da nossa vocação. Obra em si, né? É a obra em si, é o propósito. E fazer parte, sabe? Eu estou fazendo parte de algo maior que eu. O que Deus está fazendo? Como é que eu posso fazer parte? E é isso. E isso me traz alegria, me traz satisfação. Saber que minha família entende isso, saber que minha esposa entende isso, que meu filho vai ser criado nessa visão. Quando chega uma pessoa para falar comigo, é porque Deus mandou essa pessoa falar comigo. Eu brinco com o pastor Neane, que ele fala assim, vamos orar. Eu falo, pastor Neane, eu oro todo dia de manhã. Então, o que acontece no decorrer do dia, eu já perguntei para Deus se ele queria que eu participasse. Então, caiu na minha mão, eu tenho que participar, cara. Posso estar errado? Posso, mas tem dado certo comigo. Sim. Mas essa consciência de dependência de Deus e que em algum momento a gente vai estar errado e que a gente vai refazer o caminho com Deus também dá paz ao nosso coração. Sim. Eu vejo que essa geração tem muito medo de dar um passo errado, mas às vezes fica parado por isso, né? Você precisa dar passos e Deus vai ajeitando o nosso caminho, né? Deus vai deixando mais claro na caminhada, mas tem que caminhar. Tem que caminhar. Não adianta você ficar estagnado, ficar omisso, né? Eu tendo a não gostar. O principal erro que eu não quero cometer é omissão. Eu não quero ser impulsivo, mas eu prefiro, às vezes, dar alguns passos, mesmo no risco, na fé ali, na confiança de que Deus vai comigo, do que me frustrar de não ter andado na vida, sabe? Senão a gente não tem filho. Eu vejo uma geração que não quer ter filho, uma geração que não quer ter emprego, não quer ter planos para a carreira, não quer casar, porque tudo pode dar errado. Sabe, não, cara, vai. Claro, você tem que ter sabedoria para isso tudo, mas você precisa dar passo, você precisa tomar decisões. Sim. De virar homem, sabe, de virar mulher mesmo e amadurecer. Eu acho que a tentativa de sempre acertar é que faz a gente errar bastante, né? Sim. Porque eu até brinco, né? Porque as pessoas, o Vasco tá perdendo e elas querem que eu mude de time. A minha vida sempre foi perdas. Então, eu não vou mudar de time, eu vou mudar de qualquer outra coisa porque não está atendendo aquela demanda que eu gostaria que tivesse. É claro que eu vou cobrar, vou reclamar, vou ficar chateado. Não sei se eu vou solucionar, porque tem problemas que eu não vou solucionar. Sim. Eu não vou solucionar o problema de um time de futebol, como eu não vou solucionar o problema da igreja. A questão é que a gente lança sobre a igreja e sobre o que acontece na igreja um holofote que não é verdadeiro, que não é real, que o único que pode solucionar qualquer problema que aconteça na igreja ou na nossa vida se chama Jesus Cristo. Sim. É claro que ele vai moldar o nosso caráter, pode nos usar, que é um outro detalhe, ele usa se ele quiser a gente para mudar aquilo, porque às vezes a gente começa a entrar no emaranhado de fofoca, de chateação, de comentários desnecessários, de orações mentirosas para tentar resolver um problema que não foi criado, que não foi determinado por Deus que eu seria o solucionador desse problema. Entender o meu papel no time é fundamental e nem sempre o time que eu tô vai ganhar. Sim. Os mártires são exemplos de pessoas que só perderam. Perderam na terra. Mas no céu encontraram aquilo que eles buscavam. Enquanto eu tinha um professor no segundo grau que ele falava, a esperança é a única que morre. Mas na verdade, enquanto crente, a única coisa que eu tenho é a esperança. Eu não tenho otimismo. A expectativa da ação de Deus dentro da minha possibilidade de sem inventar roda, né? E se submeter. Tá difícil. Romanos 5, né? Ele vai falar que tribulação faz parte do processo de molde de caráter. Eu vou ser moldado a partir da tribulação. Ele não fala que eu vou ser moldado a partir da paciência. Ele não fala que eu vou ser moldado a partir da perseverança, ele fala que eu vou ser moldado a partir da tribulação. Então, para de palhaçada, né? Vamos parar de palhaçada e entender que realmente o Rio de Janeiro é uma cidade terrível, onde você pode ser assaltado a qualquer momento, mas Deus não colocou a gente aqui. Vamos trabalhar. Então, vamos fazer o que ele mandou a gente fazer, vamos pregar o evangelho, vamos ser honestos, vamos tentar contagiar pessoas a entenderem que a nossa esperança não está nessa cidade, mas está na eternidade. É para isso que a gente existe. Quando a igreja deixa de viver isso e passa a viver os problemas que a sociedade tem e transfere esses problemas para dentro da igreja, a gente está sendo... se perde, né? A gente está sendo enviado do capeta mesmo. Não é se perde, não. A gente está sendo enviado do demônio, porque a gente está deixando de fazer parte da solução de Deus para ser parte do problema do diabo dentro da igreja. E a gente vira contador de problema, né? A gente fica contabilizando os problemas. Mas para a gente terminar e para a gente caminhar para o fim aqui, para eu te liberar também,
Eu queria que você falasse um pouco do Vida Relevante, que você falasse um pouco do trabalho, das possibilidades de curso, né? Eu participei com o Ulisses. Meu primeiro curso de liderança de jovens e adolescentes foi o Camplage. E assim, foi o que abriu meus horizontes. Foi muito relevante realmente na minha caminhada, assim, construiu boa parte da minha identidade ministerial até hoje. Então eu queria que você falasse um pouco, deixasse aberto aí o espaço pro pessoal, onde o pessoal pode te encontrar teu trabalho também. Na verdade tem um site, vidarelevante.com.br, que não é o meu trabalho, é o trabalho de um monte de gente, né? Só que ele começou no mestrado. Quando eu comecei o mestrado em 2009, eu comecei a pesquisar sobre a importância de capacitar líderes de adolescentes e jovens para a Igreja Protestante Brasileira. Nessa época eu trabalhava na Junta de Missões Nacionais, eu tive contato com líderes no Brasil e a pesquisa foi uma pesquisa de campo. E a gente viu alguns dados que eram complexos, principalmente que quem lidera na igreja não necessariamente tem uma formação superior, tem uma formação teológica. Geralmente nas igrejas mesmo, aí espalhado pelo Brasilzão, quem lidera na igreja geralmente é uma pessoa da comunidade que não tem o seu estudo completo, mas que ela tem o desejo de servir ao Senhor através daquela atuação. Então a gente começou esse curso, eu e o Rafael Curti, que inclusive foi pastor aqui também na Barão do Taquara, né? Ele me estimulou muito, ele me ensinou muito, sou muito grato a Deus pela vida dele. E a gente começou essa turma em 2009 como um estudo de caso. E nesse estudo de caso, o pessoal que terminou a turma falou que queria continuar, que era o Camplage, curso avançado para ministros, pais, pastores e líderes de adolescentes e jovens. E aí a gente foi procurar na internet alguma coisa legal, eu falei, pô, é um curso relevante e tal. Aí tinha um domínio do Google lá, vidarelevante.com.br, foi assim que surge o vidarelevante.com.br, e a gente começa a reunir os ex-alunos do Camplage para as percepções. E eu precisava terminar minha dissertação de mestrado, eles estavam me trazendo essas percepções. Quando eu termino o mestrado em 2012, apresento a minha dissertação. Os meninos e as meninas que participaram dos primeiros cursos falaram, poxa, vamos continuar se encontrando? E aí a gente começou o Vida Relevante. E aí o Vida Relevante começou o Camplage, né? Continuou com o Camplage, mas começou com os cursos de liderança servo, teologia básica, que a gente rodou o Brasil dando esses cursos. Hoje tem mais de 2.000 pessoas que passaram pelos cursos do Vida Relevante. E o Vida Relevante é um movimento. Legal. Ele é um movimento de pessoas que querem se capacitar para liderar melhor na igreja. A gente tem uma máxima que viver uma vida relevante é viver de forma que a nossa presença beneficie os outros. E é isso. A tentativa é ajudar os membros de igrejas e líderes de igreja a encontrar o seu propósito e querer servir as pessoas que estão ao seu redor. Não é nada demais. Na verdade, qualquer igreja pode fazer esse negócio. Só que a gente percebeu que eu sou pastor batista, mas tinham muitas outras denominações que não tinham a organização que a Igreja Batista tinha para a divulgação desses cursos. Entendi. E a gente começou a atender igrejas pentecostais, outras igrejas históricas também. E até hoje acontece, inclusive agora nós estamos tendo um curso de teologia básica lá no seminário, porque a gente entendeu também que um curso só para líderes de faixa etária não é suficiente. Entendi. Tem que ter uma continuidade e ampliação. A gente fez um curso de teologia básica para falar pro cara, se você quis vir até aqui, dá o próximo passo. Legal. Vai se preparar para o seminário, se Deus chamou para ser um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, dá o próximo passo. Então, Vida Relevante é o primeiro degrau de alguém que quer entender se Deus o chamou para uma vocação específica dentro da igreja. Então, você pode achar lá no vidarelevante.com.br, mas, na verdade, tem um monte de gente que já passou pelo curso e está abençoando as igrejas aí. Muito bom, Ulisses. Cara, brigadão. Obrigado pelo papo, obrigado pelas ideias. E, gente, obrigado aí pela paciência, pela companhia. Até a próxima conversa. Na próxima, com certeza, o pastor Novaes está com a gente aqui e a gente segue aí trocando essa ideia e chamando gente para conversa. Um abraço, até a próxima.